Olá, eu sou Lili Almeida e esse é o Vem Pra Cozinha, o videocast de Dona Benta, que traz conversas sobre reconhecimento da mulher, compartilhamento de responsabilidade e muito mais. Sempre com uma mesa cheia de delícias nesse lugar todo especial, a cozinha. A cozinha afetiva, para mim, desde quando eu comecei a cozinhar, sempre foi de cuidado. Eu acho que é esse cuidar e essa memória, né? Que eu acho que é de saudade. Cozinhar, para mim, é uma maneira de fazer manutenção dos afetos que eu aprendi com a minha mãe. A cana, por mais esbagaçada que esteja, só tem a oferecer doçura. A gentileza é um superpoder que faz o coração florescer e nos leva a renascer. Um gesto de doçura é um eco que pode salvar o dia de alguém e voltar para a gente multiplicado. E se a gentileza que esperamos das pessoas, sejamos nós gentis primeiro. E assim como a flor, que quando é esmagada exala perfume, pratiquemos a gentileza para que os pesares da vida não roubem a nossa essência. Então, se você sentir um pequeno chuvisco de gentileza tocar em você, retribua. Seja você uma linda chuva de primavera. Seja gentil. Bora começar? Hoje, a nossa conversa vai ser daquelas que dá até um quentinho no coração. A gente vai falar sobre cozinha afetiva. E para conversar juntinho com a gente, nós temos duas convidadas incríveis. A nossa primeira convidada é chefe de cozinha, professora e pesquisadora sobre a comida brasileira. Tem um trabalho importantíssimo sobre os hábitos alimentares nos quilombos. Isso influencia completamente a forma como ela percebe e se relaciona com o afeto na cozinha. Ela é a minha querida Aline Guedes. Já muito bem-vinda, Aline. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Sou muito fã sua, tenho um grande carinho, admiração e estou muito feliz Eu estou muito feliz de a gente estar junto aqui para conversar hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A nossa segunda convidada é mãe, escritora, atriz, slammer e tem uma relação muito profunda com o cozinhar e com a potência que isso traz nos nossos caminhos e na nossa cura. Luz Ribeiro, minha querida, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lili, faço das palavras da Aline a minha. Muito bonito e importante estar com mulheridades como vocês hoje aqui. Fiquem à vontade, tá, gente? E para começar essa conversa deliciosa, eu já quero perguntar para vocês, o que é cozinhar? Como é que vocês se sentem quando vocês cozinham? Quais são as memórias que vêm em vocês quando vocês estão lá no ato de cozinhar? Cozinhar, para mim, é uma maneira de fazer manutenção dos afetos que eu aprendi com a minha mãe. De alguma maneira, eu aprendi a cozinhar com ela. Então, quando eu vou para a cozinha, realizar esse exercício é fazer com que a minha mãe fique viva por muito mais tempo. Ela está aqui em presença, mas a gente sabe como que é a vida, assim. Então, para que eu possa também transmitir para o meu filho o amor que eu recebi dela e que me nutriu e que fez ser quem eu sou hoje, assim. Eu acho que quando eu vou para a cozinha, eu sonho em ser um pouquinho dessa extensão que é a Noélia. Que bonito. Muito bonito mesmo. Bom, eu particularmente, quando eu cozinho, eu nem sei ao certo como explicar, mas eu sinto que eu sou transportada para um outro lugar. Eu sinto uma tranquilidade que muitas vezes eu não sinto em outros lugares, em outros espaços, em outras coisas que eu venho fazendo durante o dia. Então, muitas vezes eu tô com as minhas emoções muito atrapalhadas e eu acho que o cozinhar ele me transporta para esse lugar de tranquilidade. E a minha memória, ela sempre é uma memória que me leva para minha mãe também. Eu aprendi a cozinhar com a minha mãe no momento em que eu cozinhei para que ela tivesse descanso, porque minha mãe trabalhava muito. Eu fiz um primeiro arroz com 7 anos de idade e eu lembro que o meu pai, ele fez uma careta, falou que o arroz estava salgado. Eu lembro que minha mãe cutucava ele na mesa e falou que o arroz estava perfeito, que eu tinha que fazer mais vezes. E aquele dia, eu me recordo até hoje como se fosse esse o momento. Ela sentou à mesa e ela jantou conosco. E a minha mãe não costumava sentar à mesa.
Ela fazia todas as noites a minha marmitinha do meu irmão para deixar pronta, para que no dia seguinte ela fosse trabalhar e a comida ficasse pronta para que nós aquecêssemos no micro-ondas. Então, todas as vezes que eu cozinho, eu sei que cada vez que eu pego uma colher de pau, a tábua, eu pilo o alho no pilão com um pouquinho de sal, eu faço isso porque é uma reprodução do que minha mãe me ensinou. Então, eu vejo nisso essa reprodução de afeto, que eu sei que é uma linha que me conecta a uma ancestralidade, mas essa conexão minha com a cozinha é a conexão que eu tenho com a minha mãe. E é muito louco explicar isso para uma pessoa hoje que tem filhos também, porque a gente sabe que o amor de uma mãe para o seu filho é diferente, né, de qualquer outro amor. Mas a minha ligação com a cozinha é uma ligação que é muito próxima da minha mãe e que eu sei que é uma ligação muito próxima de todas as mulheres da minha família que vieram antes de mim. Eu queria até falar, mas eu tô tão emocionada que eu já vou puxar um gancho aqui para você mesma, Aline. Eu queria que você falasse para mim, para você, o que é cozinha afetiva. A cozinha afetiva, para mim, desde quando eu comecei a cozinhar, sempre foi de cuidado. Eu acho que é esse cuidar e essa memória, né? Que eu acho que é de saudade. E quando a gente fala em saudade, muitas vezes a gente coloca a saudade num lugar ruim, de tristeza. Mas recentemente eu li que alguns psicólogos defendem que a saudade ela não precisa estar nesse lugar de tristeza e de algo que não seja bom, que seja ruim. Mas a saudade ela pode te transportar para essas memórias que são boas, que são memórias que te conectam com algo bacana que aconteceu na sua vida e que te trazem algo que talvez você não tenha mais, mas que te gere essa sensação boa que você teve em algum momento e que vai te trazer aquela alegria momentânea de lembrar daquilo que aconteceu e você não pode mais acessar. Então, eu sinto, nesse cozinhar, essa conexão de cuidado, porque hoje eu quando cozinho para os meus filhos, eu cozinho por cuidado, que está ligado ao amor. E você, Luz? Ai, gente, tá difícil até te organizar, né? Tô até calada, é que eu não calo a boca aqui o tempo todo, eu tô até calada agora. Te organizar. Mas para mim, essa questão de cozinha afetiva tá muito próximo, acho que de tudo que a gente já falou, assim, de alguma maneira, mas eu penso no afeto enquanto continuidade, né? E acho que a Aline trouxe um marcador que é muito importante para essa mesa e para como se constrói cozinha nesse país. Nós, enquanto pessoas pretas, eu acho que é uma chance que a gente tem de ir tampando essas lacunas, de ir tampando esses hiatos históricos através da comida. Então, quando eu consigo reproduzir um biscoito que a minha mãe faz para o meu filho, é uma maneira de reconstruir uma árvore genealógica de outra maneira. Se talvez eu não sei todos os nossos sobrenomes, se eu não consigo ter a memória da imagem visual de uma tataravó, eu consigo minimamente reconstruir e preencher esses hiatos com memória, com uma imaginação mesmo, quase que fabular através de uma farinha de trigo, através de um tempero. Eu brinco muito assim com essa ideia de construir comida para aquilo que eu não tenho, né? Então eu acho que o afeto está nisso, está tanto no acúmulo dessa mãe que eu tenho e que eu sei exatamente o tanto de sal que ela põe, o tanto de pimenta que ela põe, até nessa fabulação de quem eu não tive, eu vou construindo através dessa alquimia que está tão possível para a gente. A gente tem tanta dificuldade de acessar alguns lugares e aí tem algumas coisas que estão ali, né? Não, no nosso acesso. Eu acho que brincar com os alimentos, ele sempre esteve ali para mim. Muita coisa me foi negada, me foi ceifada, mas essa chance de brincar com a comida e entender o que eu posso ter dela e o que eu posso, principalmente, dar para o outro através dela, sempre esteve disponível. Minha mãe sempre nutriu muito isso também. Vou falar sempre muito minha mãe, porque é a pessoa que eu tenho dentro dessa construção de cozinha afetiva. O primeiro nome que me salta a ideia é o nome Noélia. Então, essa chance de entender que eu posso fazer alguma coisa e nutrir você, tanto de nutrir mesmo, e quanto de nutrir afetivamente, eu aprendi com ela. E eu acho que a cozinha afetiva é isso. Você nutre, né, pô, tô cheinha, aquela sensação gostosa, mas ao mesmo tempo você sabe que o outro dedicou 2, 3 horas da vida, do dia, para nutrir através de sentimento, de sensação, de afeto. Eu vou convidar vocês para comer, para eu segurar minha onda aqui, que eu quero falar também, eu não tô conseguindo. Gente, fiquem à vontade. Tudo que tá aqui nessa mesa foi feito com Dona Benta, com muito carinho, tá tudo delicioso. E essa mesa aqui a gente fez para vocês. Então, se sirvam, vamos comer também.
E enquanto vocês se servem aí, podem ficar à vontade, gente. Tá linda. Eu vou um pouco além nisso também, né? Porque quando eu voltei para Salvador, né, eu comecei a cozinhar aqui em São Paulo, quando eu voltei para Salvador, eu não sabia muito o que fazer com minha gastronomia, né? Porque a gastronomia, ela abre um leque imenso, né? Você pode trabalhar com várias coisas. E eu lá em Salvador fui percebendo que eu tinha muita cara de baiana. Falei, poxa, eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que trabalhar contando a minha história, a minha verdade é essa. E aí eu fui trabalhar com uma chefe de cozinha lá de Salvador e ela me levava para todos os lugares onde ela ia, né? E aí ela me levou no primeiro, na primeira palestra, me levou na segunda. E na terceira, eu fiquei olhando assim, ela contando uma história. E eu pensando, essa história que essa mulher está contando não é da vida dela, não. Essa história é da vida da minha avó, é da vida da minha mãe. Essa história é a história da minha vida. E era uma mulher branca que estava usando a nossa história e me usando para validar ela também, né? E quando eu vi aquilo ali, eu pensei, existe uma lacuna, existe um espaço vazio para uma mulher preta contar a nossa história. Isso me levou a ir pesquisar e estudar, porque eu achava que quem tinha que contar aquela história era alguma de nós, né? E aí eu percebi que as pessoas brancas, quando elas vão pesquisar a nossa história afro-brasileira, elas vão porque querem ser professoras, cientistas. A gente vai buscar os nossos pedaços. Então, eu acho que pra gente, essa culinária que a gente faz, ela vai muito além do sabor, ela vai muito bem do dinheiro, ou além do dinheiro, ela vai muito além de querer estar em destaque no mercado. Eu, através da culinária, eu me descobri uma pessoa. Eu não sabia que eu era uma pessoa, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu não sabia que eu podia fazer um plano, eu quero ser apresentadora, eu vou fazer tal curso, eu vou me mover para cá. Eu não pensava em nada disso. E quando eu comecei a ler a literatura da culinária afro-brasileira na biblioteca do Senac, aquilo abriu um portal na minha cabeça e eu estou hoje aqui por causa disso, sabe? Então, assim, eu comecei a encontrar muitos pedaços que eu não sabia onde estava e eu passei a me amar, a me admirar através da nossa culinária. Então, eu acho que através da culinária a gente não só pode mostrar o melhor do nosso lado profissional, acho que a gente pode entregar o nosso melhor para o outro e a gente pode chamar para a gente também esses pedaços de quebra-cabeça aí, né? Que faltam na gente. Então, Luiz, a gente vai falar agora sobre tradição. Hoje a gente vê um monte de gente pegando receita, repaginando, criando uma nova versão da receita. Mas eu queria que você me dissesse para você o que é cozinhar com tradição, o que é pegar uma receita tradicional e preparar ela do jeito tradicional. Mulher, que essa pergunta é difícil, né? Mas vamos nessa. Mas vamos. Vamos nessa. Eu vi recentemente um vídeo da Fafá de Belém falando sobre isso, né? Que ela fala de como o açaí, né, mudou muito, teve uma mutação muito grande, principalmente quando veio para cá, para a região do Sudeste, né, principalmente São Paulo, né, dá a culpa de quem é a culpa, assim. Então, e ela fala muito disso, de, você coloca leite condensado, você coloca um monte de coisa, esse que vocês estão comendo não é açaí, né. E aí ela até usou o exemplo do próprio acarajé. Pô, você faz o acarajé, você botar uma carne seca, vai ficar gostoso? Vai ficar gostoso, mas tradicionalmente é isso? Jamais. Não é, né? Então, essa ideia de, então, o Sudeste se diz eixo, pessoas brancas estudando e se apropriando e entendendo a culinária afrodiaspórica. Então, eu acho que, para além de conhecimentos teóricos, existe-se também uma falange, que eu acredito que é uma falange ancestral, né, das coisas. Eu, uma mulher preta, diaspórica do Sudeste, não me e do axé, eu não vou deixar de fazer o acarajé, mas eu preciso saber qual que é o acarajé, qual que é o acarajé que está sendo feito na cozinha do meu ilê. E se eu vou fazer isso na minha casa, como que eu transporto literalmente as informações? Porque para que essas culturas existam, né, para que essa... que não é, né, mas para que essa comida exista, muitas dessas histórias, né, se a gente pega a própria feijoada, muitas pessoas precisaram literalmente morrer para que esse prato exista e que a gente consiga comercializá-lo e desfrutá-lo, enfim. Eu acho que quando a gente vai rompendo essas culinárias tradicionais, a gente está matando também a história de todo um povo, e nesse caso a gente está falando de população preta, né? Nesse caso específico que eu estou trazendo, a gente está falando de população preta. Quando a gente chama de açaí uma coisa que não é o açaí, a gente está também ceifando uma cultura de povos originários. Então, eu acho que é importante no sentido para que a gente se mantenha vivo, né? Sei lá, se eu pego um prato alemão, eu percebo que é muito mais difícil as pessoas quererem deturpar um prato
alemão, um prato francês, porque tem a temperatura da manteiga, agora você tem que fazer tal coisa, e aí você tem que ficar 24 horas na geladeira, e aí precisa embalar. Como se isso fosse mais tradicional do que o outro, assim. Eu percebo que a culinária de cultura afrodiaspórica, dos povos originários, é mais fácil você mexer porque é lido como menor, né? E pelo contrário, são povos que foram dizimados historicamente. Esse país, ele carrega no solo dele muito sangue preto de povo originário. E aí, por isso, você deveria ter um cuidado a mais, tanto afetuoso quanto de compromisso histórico. Com certeza. Acho que isso é muito importante. Você tocou em 2 pontos que eu queria contribuir de alguma forma, né? Você falou sobre o acarajé, a gente tem essa polêmica mesmo sobre a questão do Rio de Janeiro. E aí, muito recentemente, eu li um comentário e alguém falou, a partir do momento que ele não é mais sacro e ele passa a ser comercializado, não deveria haver essa pressão com relação a essa questão de não poder mudar a receita. E é um grande absurdo, né? Visto que as pessoas, elas justamente não entendem que a gente está falando sobre cultura alimentar. A comida também passa por esse lugar de cultura. E quando a gente não entende a comida com esse olhar para a cultura também, que tem os seus ritos e rituais, que podem ter também essa vertente religiosa, a gente acaba enxergando dessa forma, que é uma forma desrespeitosa, é uma forma que muitas vezes, como você bem mencionou, acaba valorizando pratos outros que muitas vezes não têm questões ritualísticas, como é uma temperatura de uma manteiga, por consequência aí de uma outra questão que talvez não tenha nenhuma relação com algo tão grandioso quanto uma oferenda, que a gente bem sabe, num culto voltado aos orixás. E aí as pessoas não conseguem ter esse olhar, que a gente muito bem sabe também que são resquícios ainda do racismo que a gente sofre, que é, né, algo que fica da escravidão. Então, acho que a gente precisa bater nessa tecla, né, da cultura alimentar. A gente sabe que até hoje, muitas vezes a gente fala sobre alimentos que vieram de África para cá, que muitas vezes estão na nossa mesa no dia a dia. A minha mãe faz um quiabo e os meus filhos sabem hoje de onde o quiabo vem. Eles sabem que quando eles comem uma melancia, a melancia veio de África também. E eu acho que isso é importante. É não só falar sobre os pratos franceses, italianos, que a gente come no dia a dia, porque obviamente, né, o brasileiro se apropriou de diversos pratos e a gente colocou eles na nossa mesa, mas é falar sobre esses preparos também, que são preparos que vieram de África para cá e que eles estão nas nossas mesas no dia a dia, mas que as pessoas não falam sobre. Eu acho que isso nos dá essa consciência e principalmente o pertencimento, que é parte também dessa relação de afetividade, de ancestralidade que nos conecta. Nem tudo que a gente come hoje aqui surgiu aqui, né? A gente sabe que se misturam receitas, famílias se unem, criam novas receitas. Eu queria que você falasse pra gente sobre como essa junção de vidas e de receitas e de culturas pode de verdade transformar a nossa comida e a nossa vida também. Eu não diria nem, talvez, transformar no sentido da gente fazer grandes mudanças, né? Mas eu vou contar muito brevemente uma questão que é muito de história pessoal da minha vida. A minha mãe, ela foi cozinheira durante a vida inteira, praticamente. A minha mãe, ela é alagoana, mas ela veio para São Paulo muito nova, com 5 anos de idade, começou a trabalhar aos 7 em casas de família, sem saber. Ela brincava com as crianças e a minha avó recebia um valor. E ela começou a aprender a cozinhar nessas casas. Então, a maior parte dos livros de receitas da minha mãe, se eu os trouxesse aqui, vocês iam perceber, são receitas de outras culturas. O meu bolo favorito até hoje é um bolo de nozes com baba de moça, que ela fazia numa casa específica todo final de ano. E levava para mim uma fatia desse bolo, para eu comer no Natal e no Ano Novo. E aí ficou sendo meu bolo favorito, que nem era algo que ela fazia para mim e para os meus irmãos, porque era um bolo extremamente caro, mas ela levava pra gente. Então, eu acho que, a partir do momento que eu cresci, me formei, comecei a entender o alimento, a minha relação com a cozinha, com a minha ancestralidade, eu comecei a enxergar esse traço cultural que não era nosso, mas que também era importante porque, de alguma forma, nos moldou aquela realidade que nós tínhamos. Ali na periferia, mas de receitas que eu conhecia que eram de outras famílias, de outras culturas. Vezes alemã ou judaica, porque minha mãe trabalhou em casas de pessoas alemãs e judaicas. E aí eu entendi que a gastronomia, quando tem essa vertente dessa mistura de culturas, a gente não necessariamente precisa transformar no sentido de mudar aquilo, mas que a forma da gente enxergar aquilo como uma forma de você preservar aquela cultura é muito mais interessante do que esse olhar para destruir aquilo ou moldar até que você faça com que aquilo não exista mais. Então, da mesma maneira que eu, na minha casa, preservava uma cultura que não era minha, porque eu fazia com que aquelas receitas elas fossem reproduzidas, eu imagino receitas nossas, da nossa cultura,
sendo disseminadas para diversas outras casas e famílias, sendo reproduzidas, e por meio disso a gente também preservar essa nossa cultura que tem se perdido, que a gente tem se afastado, que a gente tem se desconectado. Quando eu vou aos quilombos e eu entendo que por meio da oralidade, muitas vezes a gente não consegue preservar essas receitas porque elas são perdidas, porque não estão escritas, eu entendo que se de repente a gente conseguir catalogá-las e fazer com que mais pessoas enxerguem a potência que elas têm e que elas estejam em mais casas, talvez a gente consiga, com esse movimento, também fazer com que elas sejam preservadas. Então, veja, é uma mistura cultural, mas que talvez, ao invés de ser transformada de modo a gente moldar e transformar, mudando isso, a gente pode talvez fazer com que haja uma transformação no sentido de agregarmos todas elas e fazermos com que dessa forma a gente as preserve. Ai, meu Deus do céu, eu tô até sem saber o que falar. Eu queria que vocês duas aqui me sintetizassem o que é essa cultura afetiva, o que é essa alimentação afetiva. Eu quero que vocês falem o que vocês pensam sobre isso aí, sobre esse alimento afeto que transforma a nossa cultura, que mantém a nossa cultura, que nos resgata, que nos completa. Por favor, falem aí. Eu sou escritora, né? Eu penso que a minha chance de curar o mundo e me curar ao mesmo tempo é escrevendo, né? E aí eu acho que é uma escritora que não funciona mais, mas que se exprime e se apresenta mais da porta para fora. Eu acho que da porta para dentro, a comida tem uma função análoga a essa na minha vida. É quando eu cozinho, que igualmente a Aline, eu me reorganizo. É quando eu vou ali, me reconecto comigo. Quando eu vou ali organizando os alimentos, de alguma maneira eu também me organizo. Se eu tô muito triste, eu sempre procuro fazer uma comida muito gostosa para mim, assim. E aí ali eu sento, eu como, me nutro, me cuido. Porque eu sinto que cada vez que eu faço uma comida, eu tento reproduzir um pouco da minha mãe. E eu lembro muito da minha mãe fazendo comida, assim, minha mãe sempre foi muito religiosa, assim. Então ela já abençoava a comida quando ela ia pro forno. Porque ela falava assim, porque se ninguém rezar na hora de comer, já foi abençoado. Então a minha mãe sempre foi muito essa pessoa, assim, de lavar com muito esmero o alimento, de picar tudo muito picado. Porque ela diz que é no preparo, né? É no todo que o amor vai sendo colocado. Então, quando eu vou lá e pico a cebola bem pequenininha, é uma maneira de organizar o sentido. Quando eu vou e presto atenção se tá bom de sal, é uma maneira de ir observando as coisas, sabe? Eu acho que na cozinha eu vou pegando o mecanismo de como que eu posso sobreviver dentro de uma sociedade, sobreviver em sociedade, assim. Então, a cozinha é esse lugar para eu me nutrir, é o meu lugar para eu me organizar. Eu fui muito amada através das colheres e das panelas da minha mãe. E sou amada ainda até hoje. Eu sinto muito isso também. Eu sinto muito a cozinha como um lugar de partilha, sabe? Eu sinto que a comida, ela realmente une as pessoas. Eu sei que às vezes, ainda mais hoje em dia que a gente tem falado muito sobre esse tema da cozinha afetiva, mas às vezes eu sinto de uma forma vazia. Eu sinto que conecta as pessoas no sentido de realmente favorecer essa união e as pessoas se reconhecerem. Eu sinto esse pertencimento. Eu demorei muito tempo para me entender como eu sou, como uma mulher preta, periférica. Eu demorei para assumir algumas coisas, sabe? Isso não estava combinado. E foi por meio da gastronomia mesmo. E às vezes eu fico evitando de falar gastronomia porque eu estudei. E às vezes até o estudo a gente começa a ter uma repulsa, sabe? Porque aí parece que a gente não está mais pertencente àquele lugar que nós viemos dele. Então eu sou da periferia e às vezes frequentar outros lugares melhores parece que não dá certo. Aí às vezes eu finjo que eu não estive, né, naquele lugar, ou eu não falo mais gastronomia, começo a falar outros termos. Você falou alguns termos, né, culinários, ganache e tudo mais, e eu fiquei pensando, nossa, tem vários termos desses que eu não uso mais. Porque eu comecei a deixar de usar, porque a gente até nisso fica se cobrando, sabe? Que eu tenho que ficar mais simples com relação à forma que eu falo, para as pessoas não me tirarem desse lugar de origem. E isso é muito difícil. Porque por que eu não posso também, né, crescer e estar num lugar melhor? Então é muito difícil. Então eu sinto que a cozinha, ela
ela me transformou socialmente, ela me deu possibilidades. A minha mãe, ela me vê de um jeito que às vezes eu me cobro também, porque ela me vê assim como uma pessoa incrível. Você é uma pessoa incrível. Não, mas sabe quando ela é mais pra ela? Porque ela não teve as mesmas oportunidades. E aí uma amiga, essa semana, me falou assim: Aline, você já quebrou o ciclo. Os seus filhos já estão vendo outro mundo. Então tá tudo bem, sabe? Deixa pra lá essa cobrança toda. Porque a gente fica tentando também compensar alguma coisa pelo que as nossas mães não tiveram, pelas histórias das nossas avós, pelas histórias lá atrás dos nossos antepassados acorrentados. A gente fica tentando compensar todos os dias, mesmo tendo quebrado o ciclo, sabe? A gente nunca sente que merece nada. Isso é muito ruim. Mas quando eu tô cozinhando, tá tudo bem sempre. Então acho que é esse o lugar pra mim, da cozinha e do afeto. Resgate, né? É isso. Eu estou super emocionada. Desde o camarim eu já estava emocionada, né? Me identifico demais com vocês, assim. Eu não sei, porque como eu sou cozinheira também, como eu pesquiso a minha história da minha família, como eu me descobri através da culinária, é tudo muito pra mim mesmo, assim, dentro do meu coração. Então é uma honra estar aqui com vocês. É aquele tipo de conversa que realmente me transforma, sabe? Eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui. E para encerrar essa conversa linda e deliciosa, a gente vai agora para o nosso quadro, que é o Receitinhas de Carinho. Esse quadro aqui é um quadro onde a gente apresenta para a galera que está assistindo uma receita que está assim, ó, pegando no nosso coração atualmente. Sabe aquela receita que você está apaixonadinha? É isso daí. A minha receita de hoje é essa receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que inclusive é o bolo que a nossa convidada Luz fez no nosso documentário Essa Conversa Vai Pra Cozinha, que está no nosso canal, no canal de Dona Benta, e que encheu hoje aqui a nossa mesa de afeto e de sabor. E se você quiser essa receita e várias outras, é só ir no site cozinhadonabenta.com.br ou então através do QR Code que está aqui, ó, no canto da tela. Eu vou comer e eu quero que vocês me digam qual que é a receitinha de afeto de vocês. Eu, quando era pequena, tinha uma tia, que não era minha tia, na verdade, ela era minha vizinha. E toda vez que chovia, ela fazia bolinho de chuva. E aí, quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre os quilombos, eu fui num quilombo que eu aprendi uma receita de bolinho de chuva que eles fazem só com a banana e não vai ovo. E é uma receita incrível, porque eu costumo dizer que ela é democrática. E aí eu dei aquela melhorada na receita, mas eu faço isso com os meus filhos. Eu procuro fazer para levar adiante aquilo que para mim era muito afetivo com aquela minha tia, que eu chamava ela de tia Olga. Então eu lembro que sempre que chovia, a gente ficava na casa dela, porque minha mãe trabalhava muito realmente. Ela fazia esse bolinho de chuva e é para mim uma receita muito afetiva. Eu lembro que um aluno fez para mim uma vez uma receita muito parecida e eu chorei na aula. E aí ele ficou preocupado, achou que eu não tivesse gostado, mas é porque estava muito gostosa, realmente muito parecida. Desculpe, eu não ouvi tudo, mas porque eu disse, eu vou provar também, que agora eu fiquei até curiosa. E você, Luz? Eu acho que eu tenho muitas... Não vale essa, não vale essa. Não vale, né? Acho que eu tenho muitas receitas, assim. Mas é isso, né? Não tem como não falar. Virei monotemática. Tem 5 anos que eu falo sobre o mesmo tema. Assim, em poesia, em conversa, em tudo. Eu gosto de cozinhar muitas coisas, mas o que me encanta muito os olhos hoje é fazer uma coisa que o Ben vai amar muito. E aí já tem um tempo onde a minha receitinha preferida, assim, tem sido um browniezinho que é basiquinho, sem muitas coisas, assim, mas que ele gosta muito, né? Ele gosta de bolo de chocolate com muito chocolate, assim, e ele gosta da textura do brownie. Então já tem mais de um ano onde a minha receitinha preferida tem sido o brownie por conta do Ben, assim. O brownie do Ben. Imagina você fazer uma comida e a pessoa que você mais ama na vida falar que é o melhor brownie do mundo, assim. E aí ele já comeu em outros lugares e aí ele come e fala: mas o da mamãe é mais gostoso, né? E aí então já tem um tempinho que é essa, assim. Muito legal. Minha gente, infelizmente acabou. Foi uma conversa rica, deliciosa, super emocionante. Quero te agradecer demais por você estar aqui. Você também, viu, minha irmã? Obrigada. Muito obrigada. Eu tô saindo daqui, nossa, transformada, renovada, cheia de amor no meu coração, cheia de fé
nessa nossa caminhada aí. É muito bom olhar para vocês e ver que tem duas pessoas incríveis aqui junto comigo e que a gente vai poder transmitir essa informação e essa nossa história para um monte de gente massa que está em casa assistir a gente também. Então, brigadão. E é uma honra receber vocês aqui. Gente, eu quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente. Espero que vocês gostem dessa conversa deliciosa que a gente teve aqui também. E mais uma vez, eu convido vocês para ficarem ligados no nosso próximo episódio. Um beijo, minha gente.